Ali, ó, tá vendo? Tô esperando a onda. Começando Drop com Pablo Queiroz. Fala Braulio, fala galera do Papo de Graça. Estou aqui começando mais um Drop. E o Drop de hoje é sobre uma situação que eu vi essa semana de um rapaz, de um pastor, que ele utiliza nas suas pregações, no seu culto, a hipnose. Ele utiliza a hipnose para curar dor de cabeça, a hipnose para curar depressão. Ele faz uma consulta com a pessoa de 3 horas e a pessoa sai dali sem depressão e sem outras doenças também. E aí ele faz essa mistura. E aí, Canhão, a hipnose nos cultos, a hipnose nos aconselhamentos, será que ela é inofensiva ou será que ela pode ser prejudicial? Como é que a gente pode interpretar isso aí? Será que eu devo falar com ele, instruir ele, ou deixar ele como está? Como é que a gente pode enxergar a hipnose dentro do Evangelho? Fica aí o Drop de hoje, um beijo grande, te amo muito e como sempre, até a próxima! Pablito, querido. Olha só, meu filho, os estados de sugestão são usados na civilização humana há muitos anos. Os transes. O que é transe? A maioria dos transes são estados hipnóticos. E eles existem desde a mais profunda primitividade civilizatória. Se você for nas tribos humanas mais antigas, você encontra o fenômeno do transe. O fenômeno do transe induzido por raízes, por drogas, por cogumelos, por alucinógenos, por vinhos, por bebidas. Você encontra isso da China ao Egito. Você encontra isso em todas as civilizações do hemisfério norte ao sul. Você encontra em todas as épocas da história humana. E especialmente os orientais sempre trabalharam com a categoria da tentativa de levar o indivíduo para um estado de amortecimento, ou de inconsciência, ou de semiconsciência, sob profunda sugestão, né, intenção de curar ou aliviar o indivíduo. Se você visita, por exemplo, Pérgamo, na Turquia, que é uma das igrejas bíblicas mencionadas no Apocalipse, Pérgamo, onde está o trono de Satanás, é o que está dito lá no Apocalipse, é também a cidade de Esculápio, o deus da medicina. E Pérgamo era uma grande central, um grande centro de medicina esotérico, holístico, de modo que a maior parte da medicina praticada em Pérgamo era uma medicina de estímulo ao inconsciente, na intenção de fomentar o inconsciente com sonhos que curassem. Bom, a palavra hebraica para sonho é literalmente a palavra curar. É interessante que a palavra hebraica para sonho seja a palavra curar. Olha. Porque no pensamento hebraico, tanto no grego e na civilização antiga, sonhos tinham um poder recuperador e curador. Eles não diziam isso com as palavras que a gente diz, no sentido de que a mente pode somatizar, pode produzir efeitos físicos, corpóreos, danosos. Doença é psicossomatização enfermiça. Do mesmo modo, um bom estado mental positivo, alegre, feliz, entusiasmado, aliviado, desculpado, perdoado, pode produzir reorganizações e curas orgânicas extraordinárias.
Então, desde a antiguidade, que a humanidade lida com a categoria relacionada ao fato de que existe uma dimensão vinculada a não estar plenamente cônscio de tudo, ou a estar dormindo, ou a estar quase dormindo, ou a estar num estado de sono induzido, que pode ser algo que receba estímulos positivos que ajudem a curar o indivíduo. Ou seja, o que se está dizendo é que desde a antiguidade se creu no poder da sugestão. O poder da sugestão existe. A hipnose é o que você está perguntando, mas não se esqueça que hipnose e sugestão andam absolutamente juntas. Não existe hipnose sem sugestão. O indivíduo que se hipnotiza, se auto-hipnotiza sem sugestão, ele teve a sugestão de si mesmo, é a auto-hipnose. Ele quis ficar. Do contrário, tem um terceiro induzindo o estado. Então, hipnose, sugestão e indução andam sempre juntos. Na antiguidade, isso era usado como um paliativo, era o recurso que se tinha para produzir alívios. E se descobriu que aliviava. Quando a gente chega no momento mais científico da relação com a hipnose, que já é nos dias de Freud, o surgimento da psicanálise, Freud usava como herança que ele tinha do predecessor dele, do grande professor a quem ele admirava, que usava a hipnose, ele começou a usar a hipnose na sua prática clínica. E à medida em que ele foi usando a hipnose na prática clínica, ele foi vendo que a hipnose era um elemento de charlatanismo utilíssimo, ou seja, que por mais isento que fosse o hipnotizador sempre plantava na mente do hipnotizado os seus preconceitos, as suas próprias ideias, os seus pensamentos ditos e não ditos, explícitos e implícitos, ou transferia a sua própria carga de energia assertiva acerca do que ele próprio, o hipnotizador, pensava. E isso alterava o hipnotizado, mesmo que não houvesse uma conversa oral de sugestão sobre o assunto. A hipnose em si já era a sugestão de que havia algo a ser descoberto. E no ambiente da psicanálise freudiana, esse algo a ser descoberto tinha a ver, na maioria das vezes, com a sexualidade, com o pai, com a mãe, porque o pressuposto freudiano, e o cliente sabia disso, partia dessas premissas, de modo que o próprio inconsciente já procurava esse encontro, e se não o achasse de maneira espontânea, Freud foi observando que muita gente camuflava, inventava e aderia à sua própria conveniência de transferência psicológica para uma outra figura do elemento que lhe perturbava, da coisa que lhe perturbava. De modo que a psicanálise freudiana deixou a hipnose por julgar que a hipnose era um grande sistema de indução e abertíssimo para manipulação e para plantar pensamentos nas pessoas, mas sem o poder de provocar a eficácia das recuperações que se aproximassem daquilo que a gente pudesse chamar de uma alta psicológica, de receber alta psicológica. A hipnose produz dependência, um ciclo de necessidade, produz catarses administradas, que o indivíduo vai precisar delas de vez em quando, voltar e voltar. De modo que produz muito mais dependência do que qualquer forma de libertação. Em Jesus, você não vê hipnose, você não vê uma indução, você não vê nada disso. Você vê simbolizações de olho aberto. Passa lama no olho de um homem, João 9, cego de nascença, e diz: lava-te no poço de Siloé. Claro que tem uma viagem simbólico-psicológica até lá, tem um pensamento,
tem 1000 questões. O homem vai se adubando com lama e saliva até chegar ao poço, lavar e voltar vendo. Você vê com outros casos assim de toque, onde é claramente uma expressão de sensibilização do corpo, da mente e do espírito. Quando ele passa saliva no olho, ele precisa curar o indivíduo passando saliva no olho, ou a surdez passando saliva no ouvido, ou a mudez passando saliva na língua? Claro que não. É o indivíduo que precisa daquele toque sensorial para ele introjetar aquele toque como benefício de cura. Nesse sentido, tem uma comunicação sugestiva. Só que o indivíduo não fica 24 horas curado. Ele deixa de ficar mudo para sempre. Ele não fica ouvindo melhor durante 24 horas ou 48. Ele passa a ouvir para sempre. Ele não volta a ter impressões de visualização por alguns dias. Ele volta a ver nitidamente para sempre. Ele não vai melhorando a gagueira dele depois, toda vez que fica nervoso, tem retrocessos incuráveis. Não. Ele passa a falar desimpedidamente para sempre. De modo, meu querido Pablo, que eu sei dessa onda, ela não é nova. 20 anos atrás eu recebi uma informação de 3 grandes figuras, conhecidíssimas aqui no Brasil, pentecostal, que tinham feito cursos de hipnose em São Paulo há 20 anos atrás. Se vocês souberem os nomes das figuras, o queixo de vocês vai cair, porque eles disseram que era a melhor maneira de controlar as massas e os públicos e de induzi-las a transes. De lá para cá, centenas de outros pastores têm feito. E nesses últimos dias virou moda. Virou moda. Está todo mundo querendo fazer hipnose. Agora, é sacrifício de bodes e de touros, do ponto de vista da comparação com aquilo que resolve o problema. O que resolve o problema espiritualmente é o sangue do Cordeiro, é a fé em Cristo que apaga os pecados. O resto, na velha aliança, era sacrificar touros e bodes, era aquela coisa que você tinha que fazer com regularidade, voltar e voltar, era catártico, era alívio, mas não curava. A hipnose é sacrifício de touros e de bodes, mas não realiza o benefício. O benefício da cura só acontece de olho aberto. É isso que as pessoas não entendem. Você não é curado de fato sem ser de olho aberto. Por decisão, por escolha lúcida, por admissão, não por um truque, uma trucagem psicológica, cujo efeito é passageiro e logo depois você precisa voltar à mesma medida, à mesma terapia, à mesma indução, ao mesmo choque o tempo todo, porque a verdadeira cura só se estabelece de olho aberto. É quando eu tomo consciência de mim e digo, eu não quero mais, ou eu quero e eu decido, e pela fé eu determino no meu coração e tomo as decisões dessa determinação e ando de olho aberto. Levanta, toma teu leito e anda. Jesus não manda ninguém ir dormir. Ele manda andar, levantar. Levanta, ó tu que dormes. Abre o olho, vê, decide. Lucidamente, escolhe e segue. O resto, meu amigo, é paliativo. E o seu companheirinho, aí, Pablito, tá nessa onda de gerar um alívio fácil, cria uma dependência, é fácil criar gurus. Imagina só se eu resolvesse começar a tratar pessoas com hipnose. Imagina. Iam ser filas e filas e filas e filas de hipnose. Eu ia deitar e rolar se eu entrasse nessa. Agora eu sou de Cristo mesmo e sou um homem adulto no Evangelho e não entro em palhaçadas. Vou morrer sem entrar em palhaçadas. Vou morrer dizendo que a verdadeira cura acontece de olho aberto, quando a gente se enxerga para dentro, enxerga a vida para fora e toma decisões conscientes. Aí você diz, mas e aquelas viagens aos escaninhos do ser? A gente também faz de olho aberto. Olhando para dentro do coração, se encarando na graça de Deus, sem medo de fantasmas e chamando as coisas pelo nome. É assim que se fixam as decisões transformadoras, e não pela via de uma hipnose aliviadora
mas que não leva você à raiz da solução, que isso acontece com consciência e decisão. Amém. Beijo, meu queridão. Deus te abençoe. É isso.